Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 30 de setembro de 2024, finalzinho de uma manhã de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Para quem está chegando agora no presente canal e não conhece o propósito mesmo, o mesmo fora literalmente batizado há um ano como 3D ou 3 Dimensões, onde na primeira plataforma você tem a ímpar oportunidade de diariamente assistir videoaulas sobre as mais diversas ramificações do direito constitucional, notadamente nas temáticas que vêm sendo deliberadas pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, sobretudo pela Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, certa feita, não vidara em dizer o mesmo ter a faculdade de errar por último. Mas no bojo do presente canal, em que pese diariamente na plataforma 1, eu reverbero e verticalizo as mais diversas e complexas temáticas que vêm sendo deliberadas pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a ADI 5941, onde o Supremo Tribunal Federal permitira ou autorizara a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público de devedor da Justiça. Existe também já postado e publicado no presente canal vídeo sobre a ADPF 779 acerca da legítima defesa da honra, para quem o Supremo Tribunal Federal também disse ser inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, notadamente no que aduz aos clássicos crimes de feminicídio. Outro sim, existe também postado e publicado no presente canal o julgamento do recurso extraordinário 635-659, para quem, por via reflexo, o Supremo Tribunal Federal autorizara o uso e o porte de maconha até 40 gramas. E é esta exatamente a razão pela qual chama a atenção de pessoas que eventualmente estejam respondendo processo de tráfico de droga, ou que conheça alguém, para procurar um competente advogado criminalista ou constitucionalista para analisar com a devida cuidado jurídica, para ver se o contexto de seu direito se encaixa dentro dos parâmetros pré-estabelecidos no bojo do recurso extraordinário 635-659 para devida revisão criminal, redução de pena, quiçá até mesmo a possibilidade de absolvição. Tudo vai depender do contexto, fato jurídico de cada caso. O advogado competente na área tem que analisar com a devida cuidado jurídica para ver se realmente o seu constituinte ou determinada pessoa se encaixa dentro dos parâmetros pré-estabelecidos no bojo do julgamento do recurso extraordinário 635-659. Ademais, você também encontra, já postado e publicado no presente canal, vídeo sobre o recurso extraordinário 123-5340, onde o Supremo Tribunal Federal também autorizar a prisão, notadamente dos crimes de competência do júri popular, que são aqueles, crimes dolosos contra a vida. E aí o Supremo, no bojo do julgamento do RE 123-5349, também pacificara a tese no sentido de permitir a prisão imediata com aquela sentença lá, aquela sentença do Tribunal do Júri, que existe uma juíza togada que preside a sessão e 7 jurados, escolhidos entre 21, que representam a sociedade. Naquela sentença, não obstante em tese ser de primeiro grau, o Supremo entende que, dada a soberania do júri popular, ela pode ser cumprida imediatamente, independentemente de caber recurso para o segundo grau, recorribilidade ordinária, ou até mesmo a de superposição extraordinária junto ao STJ e Supremo Tribunal Federal. Mas no bojo do presente canal você também encontrará vídeo que eu faço alerta para devedor de IPTU, quem deve pagar e as consequências pelo seu não pagamento.
O Trocin, existe também postado e publicado no presente canal vídeo em que eu falo sobre os direitos e cautela de quem pensa em comprar um imóvel. Por último, porém não menos importante, você também encontrará aí vídeo aula que eu falo sobre Advogados Sem Fronteira, falo sobre a cultura, a democracia, justiça e evangelho de fariseu, dentro de diversas outras temáticas inerentes ao direito constitucional, bem como no segundo bloco falo muito sobre filosofia, sobre geopolítica, e no terceiro bloco você tem ainda a oportunidade de ter acesso e de me ver falar, independentemente da temática, sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, do primeiro livro de Gênesis ao último livro escatológico, a saber, Apocalipse, que significa revelação. E foi exatamente esta a razão pela qual hoje, dia 30 de 9 de 2024, ou seja, último dia de setembro, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula para fechar o mês. Ato contínuo, agradecendo aos mais de 90 mil views ou visualização em pouco mais de um ano e um mês, no presente canal, sobretudo em especial aos novos inscritos. Ato contínuo, convidando os mesmos para também, por via reflexa, convidar o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal, por de uma forma ou de outra, em mais de 700 vídeos que já existem publicados aí, vocês irão se identificar com algo que diariamente eu ensino de forma humilde, sem ter a menor pretensão de botar a matéria, somente com o objetivo de tentar esclarecer, informar e, por que não dizer, até mesmo alertar e acautelar as pessoas acerca de seus direitos, da cidadania. E é esta exatamente a razão pela qual estou voltando aqui no dia 3, que representa a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões. Observe que nesses mais de 700 vídeos que existem postados no presente canal, não obstante eu esteja em determinado momento a temática seja sobre direito, seja sobre filosofia, seja sobre geopolítica, mas vocês vão também ter a oportunidade de observar que em todos os vídeos eu falo sobre o direito de Deus e o direito dos homens, pois Tiago 3, versículo 2 é pedagógico, em dizer que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores, e é exatamente esta a razão pela qual todos os vídeos, independentemente da temática, do título, vocês vão me ver falar sobre a palavra do Todo-Poderoso, aquele que em hebraico é chamado por Javé, chamado por Elohim, é chamado por Eu Sou que Sou, é chamado por Javé Shalom, o Deus da paz, é chamado por Eu Lion, ou seja, o Deus Altíssimo, é chamado por Javé Shabá, que é o Deus Todo-Poderoso. Vejo, portanto, que não obstante existir diversos vídeos sobre direito, sobre filosofia, geopolítica, neurociência, mas em todos, repitas, em todos, vocês vão ver que no início, meio e fim, eu falo e contextualizo utilizando a palavra de Deus. E é exatamente esta a razão pela qual te convido para se inscrever no presente canal. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas e, se ter vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, só que já vai com um pouco mais de 9 minutos, comunico o título objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas, qual o risco que a China, a Rússia, a Arábia Saudita, o Irã, em especial o bilionário Elon Musk, apresenta
represento para o mundo e o futuro da humanidade. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas Blaise Pascal, certa feita, também fora pedagógico, no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Aquele que, certa feita, também, se dirigindo para os ateus e para os agnósticos, pelo viés teísta e ateísta, disse que o homem que crê em Deus, se Deus em tese não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés daquele que não crê, o seu prejuízo será incalculável. Mas afinal, qual fora exatamente a razão pela qual, no dia de hoje, fui instado ou provocado, por que não dizer inspirado, a falar um pouco acerca dos contornos e alcance do risco, do iminente risco que a Rússia, a Coreia do Norte, a China, o Irã, a Arábia Saudita colocam ao mundo. E em especial a figura deste emblemático e visionário, por que não dizer futurista, bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é uma fábrica de bateria de carro elétrico, dono da Neuralink, uma empresa que já foi responsável pela implantação de 2 chips na mente humana. Elon Musk é dono também da Starlink, que recentemente, há 2 semanas, foi objeto de bloqueio pelo o ministro do STF, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes. Teve aí o Starlink e o X redes sociais, que são ambas de propriedade de Elon Musk. Mas Elon Musk também é conhecido como uma fábrica tem uma fábrica também de fabricação de humanoides. Mas ele se destaca mais ainda por meio da sua empresa SpaceX, que é uma empresa que constrói foguete em parceria com a NASA e tem a pretensão aí de até os anos de 2030 a 2050 povoar Marte, levando no primeiro foguete que ele diz estar trabalhando 1000 humanos. Vejo, portanto, que o mundo assiste de camarote diversos eventos, tanto na política, nas guerras, no cenário geopolítico, no cenário teológico, aquela guerra de titãs que envolve ano-luz essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 2,5 bilhões. A segunda, do ranking, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões. E as estatísticas e prognósticos em que pese dizem que até isso de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais antiga, longínqua ou remota, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de semitas, os judeus, cuja sua maioria, ou seja, mais de 73%, reside exatamente no Estado soberano de Israel, cuja independência fora em 14 de maio de 1948, na cidade de Tel Aviv. Vejo, portanto, que quando observamos o cenário geopolítico do mundo, notadamente quando observamos a China, a segunda maior economia do mundo, o segundo maior PIB do mundo, perdendo apenas para o número 1, a saber, os Estados Unidos. Estados Unidos aí com 28 a 29 trilhões de PIB. Primeiro lugar, maior economia do mundo, democracia e economia. Segundo lugar, a China, com cerca de 17, 18 trilhões. Terceiro lugar, a Alemanha. Quarta economia, o Japão, e o Brasil aí está entre o 7º e 8º lugar no ranking, ganhando até da Itália e do Canadá.
E é exatamente diante desse contexto macroeconômico, diante desse contexto geopolítico, diante desse contexto teológico, diante desse contexto do direito internacional, sob a perspectiva do direito das gentes, ou seja, do direito internacional, que hoje fui instado ou provocado a deliberar um pouco, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, acerca desse cenário que o mundo está a observar, notadamente quando tem de um lado a China, a segunda maior economia do mundo, abrindo a Rota da Seda, construindo portos em todo o mundo. Inclusive, me chamaram a atenção a matéria que vi de uma empreitada da China, bem pertinho do Rio Grande do Norte, ou seja, a 123 quilômetros de Natal, uma cidade de um município, né, da Paraíba, que tem pouco mais de 8.300 habitantes, e a China estava prometendo investir lá mais de 9 trilhões. Quando eu vi os números, ou seja, os 12 dígitos, me chamaram a atenção e fui investigar e fiquei impressionado. E esta foi exatamente a maior razão pela qual resolvi fazer o presente vídeo. Pois você imagine um município que faz fronteira com o Rio Grande do Norte, a 123 quilômetros de Natal, com uma população de pouco mais de notadamente 8.300 pessoas, um PIB de 200 e poucos milhões, e a China querer fazer um investimento, prometendo construir porto, prometendo construir logística, com investimento de 9 trilhões. E aí o que me chamaram mais atenção, para além disso, foi exatamente que quando a gente observa o PIB geral do Brasil, não ultrapassa a cifra de 2 trilhões. Como é que a China queria investir no interior, cuja população é pouco mais de 8 milhões, interior aqui da Paraíba, fronteira com o Rio Grande do Norte, área costeira, 9 trilhões, 4 vezes maior do que o PIB geral do Brasil. E essa foi exatamente a razão pela qual o Ministério Público da Paraíba, e eu tiro o chapéu, abriu investigação exigindo 1.001 explicação, 1.001 motivação, 1.001 informação da suposta empresa que respondia pelo Brasil, CRRT. O Ministério Público de João Pessoa descobriu que essa empresa Brasil CRT, de origem da China, que estava prometendo investir esses 9 trilhões nesse município da Paraíba, fronteira com o Rio Grande do Norte. Essa empresa não tinha nenhum representante chinês. Faltava clareza, sobretudo de onde, a origem desse recurso que eles estavam prometendo investir no respectivo município, na ordem de 9 trilhões, cujo PIB do Brasil é 1,5, chegando a 2 trilhões, ou seja, prometendo investir quase 5 vezes mais do que o PIB do Brasil inteiro, cuja população é 203 a 215 milhões, segundo o último IBGE, censo do IBGE. É uma conta que não fecha, é uma equação que não fecha. E esta foi exatamente a razão pela qual o Ministério Público da Paraíba fizeram diversas recomendações, diversas exigências de protocolos, e eles saíram correndo e desistiram de dar investimento. E o que é que está por trás? O que em tese poderia estar por trás disso? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. A China, em razão da ilha de Taiwan, né, que ela vem tentando reaver, e os Estados Unidos defendendo Taiwan, e a China tentando reavê-lo, dizendo que pertence ao seu território. Mas o fato é que, sob a perspectiva da geopolítica, Taiwan como fica à frente, né, de onde a China devia drenar a sua economia. E esta foi exatamente a razão pela qual ela, nos 2 últimos anos, reabrir a Rota da Seda,
e vem construindo e investindo no mundo inteiro, construindo portos, logística naval, etc. E essa matéria que vi aqui, né, que eles estavam prometendo investir no interior, cuja população, um pouco mais de 8.300 aqui na fronteira do Rio Grande do Norte, me chamaram a atenção. 9 trilhões, 4 vezes e meio mais do que o PIB do Brasil. Provando que eles estavam querendo ser dono do Brasil, em tese, né? E que tipo de ameaça, para além dessa da China, a China, ao lado da Rússia, ao lado do Irã, ao lado do Arábia Saudita e ao lado, notadamente, da Coreia do Norte, cujo presidente passa 24 horas destilando ódio e construindo brinquedo atômico, a saber, as armas nucleares. Vejo, portanto, que o cenário geopolítico do mundo merece destaque e muita atenção das autoridades mundiais, pois quando observamos as autocracias do mundo, como a Venezuela, na Argentina, não obstante ser uma democracia, mas tem um candidato, tem o presidente atual, que é um verdadeiro aspirante a ditador. Temos aí a Venezuela, cujo o presidente Hugo Chávez perdera em tese as eleições e, em aliança com o Congresso e com a Corte Suprema daquele país, até hoje continua cético em exibir as cédulas cujo candidato oponente, ou seja, rival, diz ter saído vencedor da respectiva eleição. O mundo todo, os Estados Unidos, a Europa, a ONU, pedindo para ele exibir, e ele, como todo ditador. Mas o fato é que existem dois tipos de ditadura no mundo. Existe aquela ditadura mais doméstica, como essa da Venezuela, em que os respectivos ditadores se reservam a fazer uma espécie de ditadura interna somente no seu país, como Cuba, como Venezuela. Cuba aí um bloqueio econômico secular. Não à toa, desde a implantação da Revolução Cubana, pelo saudoso, em tese, Fidel Castro, que o mundo observa de camarote os cubanos fugirem da pobreza extrema daquele país, notadamente em direção a Miami. Teve um cruzeiro, há 2, 3 meses, teve um cruzeiro aí, marítimo, que resgatou dezenas e dezenas de cubanos fugindo em direção a Miami, que é pouco mais de 300 quilômetros. Vejo, portanto, que o cenário geopolítico, notadamente quando estamos diante ali do leste europeu, da Rússia, da Hungria, que são aliados entre si ali, da China, Coreia do Norte, eles, diversamente dessas ditaduras que tem por norte apenas, por projeção apenas o seu próprio país, como o caso da Venezuela, como o caso de Cuba, como o caso de Javier Milei, aspirante a ditador. Ao revés, quando estamos diante dessa ditadura, dessa autocracia da Rússia, da China, notadamente da Coreia do Norte, algo merece destaque. Sobretudo, alerta, pois eles têm, para além de serem autocratas com a sua população, com a distribuição de renda, com o sistema democrático, com o sistema de justiça, o que eu sinto por via reflexa, essa aliança entre a Rússia, entre a China, entre o Irã, entre notadamente a Arábia, a Coreia do Norte, preocupa o mundo exatamente porque, diversamente da Venezuela, de Cuba, etc., que se reserva apenas no âmbito interno do seu país. Ao revés, quando estamos a falar dessa aliança entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, esses
tem por norte uma espécie de autocracia reformista, com o objetivo de promover uma ruptura à atual ordem mundial em prol de uma nova ordem. E isso, em tese, é muito preocupante. E é esse exatamente o risco iminente que essa aliança entre esses países, da Rússia, da China, do Irã e da Coreia do Norte, coloca-se para o mundo. Ademais, existe também muitas ameaças sob a perspectiva macroeconômica, como, por exemplo, o mundo pôde observar de camarote o discurso da ONU, notadamente do presidente do Brasil, Lula, Luiz Inácio Lula Silva, está aí no seu terceiro mandato, chamando a atenção das autoridades do mundo, notadamente das 20 maiores economias do mundo. O Brasil hoje está aí, oitava maior economia do mundo, faz parte do Banco BRICS, juntamente com a China. Mas o que chama atenção e merece destaque na fala do presidente Lula na ONU, a Organização das Nações Unidas, foi exatamente que ele disse que enquanto o planeta está pegando fogo, o planeta está soberbado de poluição na camada de ozônio, aquecimento global, queimada de um lado, enchente de outras, tsunamis, terremotos, como a gente viu recentemente, o mais recente da ilha de Taiwan, nos Estados Unidos, agora na Flórida, nos Estados Unidos, o Heleno, e diversos outros efeitos climáticos. A gente, do outro lado, vê um paradoxo, né, do homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, que seria um demérito ao mesmo, torrando dinheiro no espaço, lá no segundo céu. Recentemente, dia 5 do corrente mês de setembro, o mesmo mandara para o espaço do segundo céu, que é aquele céu cosmológico, 4 civis, sendo 2 engenheiras da SpaceX e um bilionário e um amigo do mesmo, informando ter quebrado o recorde desde da missão Apollo de 1969 e 72, levando o homem, o humano, ao lugar mais alto do cosmos, até então levado, ou seja, a 1.400 metros de altitude, ou seja, acima da atmosfera da Terra, da órbita da Terra. E só para ter ideia, a Estação Espacial IS, ela orbita numa altura de 400. E esse foguete de Elon Musk conseguiu atingir 1.400 e pouco, ou seja, e depois descompressorizou para 2 daqueles tripulantes andarem no espaço cosmológico. E outra coisa que merece destaque é nessa corrida espacial, onde a China, hoje temos aí os Estados Unidos, a Rússia e a China. E o que chama atenção é que os Estados Unidos e a Rússia, quando quer aterrissar uma sonda, um robô em Marte, no vácuo da Lua, eles não conseguem fazer isso com precisão cirúrgica pela primeira vez. Ao revés, a China, quando ele tenta aterrissar uma sonda, aterrissar um robô no solo de Marte e da Lua, ele faz isso de forma cirúrgica, ou seja, da primeira vez, provando que a pretensão da China em dominar o mundo. A China hoje pode ser, em tese, considerada como o patrão do mundo. Está aí, correndo para assumir o ranking da maior economia do mundo. Hoje está em segundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. A Alemanha em terceiro e o Japão a quarta maior economia. O Brasil está aí no ranking, no 8º. Acima do Canadá
e até da Itália. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitar os contornos e alcance do atual cenário de nossa geopolítica. Nós observamos aí essa corrida espacial. Elon Musk, uma projeção de até o ano de 2030, 2050, povoar Marte com 1.000 humanos. Então observa aí Elon Musk, por meio da sua empresa Neuralink, implantar já 2 chips humanos. E existe algo muito preocupante com isso. Pois o objetivo da Neuralink, com a implantação desse chip no cérebro, é criar uma espécie de interface entre a mente humana e a máquina, com o objetivo de possibilitar uma pessoa que é cometida com doença degenerativa ou neurológica, mover mouse e computador, teclado e até mandar mensagem, por via reflexa. O homem também, por meio desse mesmo chip, pode dominar a mente humana, remontando aí o 666 da besta. Veja o quão importante é o atual cenário do mundo, sob a perspectiva macroeconômica, sob a perspectiva religiosa, daquelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, sob a perspectiva geopolítica e sob a perspectiva do direito internacional das gentes. Logo, observamos, qual o verdadeiro espírito e qual a iminente ameaça entre essa aliança da China, com a China, Rússia, Irã e a Coreia do Norte, com o objetivo de romper a atual ordem mundial em prol da criação de uma nova ordem, que fatalmente será muito difícil. Não conseguiram isso nem na guerra, antes da Primeira e Segunda Guerra. A Guerra Fria se estende até hoje, criando esse idealismo, criando essa polarização na política. Tudo que existe de polarização adveio dessa Guerra Fria. É por isso que o ano de 1963, em que pese ficara conhecido como o ano que nunca passara. No ano de 1963 tinha a Guerra do Vietnã. O mundo observou a morte do senador Kennedy, irmão do ex-presidente, assassinado 5 anos antes, ou seja, em 63. Mas em 63 também o mundo, em 65 o mundo observou a morte do senador Kennedy, do líder negro ativista Martin Luther King. Guerra do Vietnã, projeção aí da Guerra Fria, que se estendeu até 91 em tese, porque o ano de 1963 ficara conhecido não à toa como o ano que nunca passara, porque até hoje realmente continua, sob uma perspectiva geopolítica, essa bipolaridade, essa divisão no campo da política, criando esquerda extremista, direita extremista e etc. Tudo isso como reflexo da guerra ideológica, clássica guerra ideológica, a Guerra Fria. Mas o que me chamou a atenção na fala do discurso de Lula na Assembleia da ONU foi chamando a atenção para bilionário como Elon Musk, que torra dinheiro mandando para o espaço, e do outro lado os Estados Unidos, em que pese torrando milhões, inclusive para o segundo céu, enquanto o mundo está pegando fogo. A NASA buscando vida fora da Terra, e o mundo assistindo de camarote o nosso planeta, que certa feita em ISO de 1900, um chefe da missão
que chefiava uma missão da NASA, a saber, Carl Sagan, quando estava chefiando a sonda Voyager 1 a 6 bilhões de quilômetros da Terra, quando ele estava orbitando o Sol, deu um tiro para ele virar aquela sonda Voyager 1 para o lado da Terra e ficou ipsilis impressionado a ponto de batizar a Terra como um pontinho pálido azul sobre um raio de Sol. Ad contínuo também dizendo que diante daquele ínfimo pontinho pálido azul, que ele batizou como pálido azul, não existia ninguém olhando para ele e que nós estamos literalmente perdidos no universo. 2 anos depois, ou seja, em 1992, Carl Sagan cria uma tese para quem defendia que o homem é composto de 97% de poeira estelar. Recentemente, notadamente no período da pandemia, vi uma matéria onde a neurociência comprovara que a ciência comprovara, a astrofísica, a física quântica comprovara que essa tese de Carl Sagan, defendida em 1990, onde defendia que nós somos compostos de 97% de poeira estelar. E quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a Palavra de Deus, onde Deus diz que somos feitos à sua imagem e semelhança, não é nem um pouco demasiado, contudo no ponto, entendermos que não somos desse mundo. Somos seres espirituais que estamos aqui para viver uma experiência humana e não o contrário. Então, é um paradoxo entendermos e observarmos a NASA até hoje em busca de vida fora do planeta. Jesus foi pedagógico em ser da nova e eterna aliança em nos revelar, não ser desse mundo. Quem não é desse mundo é extraterrestre. Então, se a NASA continua certa em procurar vida extraterrestre, veja o homem, multiplica pelo infinito e logo verá esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. E aquele que amodoa objetos estranhos negocia, como dizia Mazzilli e asseverou Kenneth Morton. Razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo. Veio São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística escolástica, tentar aliar a fé à razão. Os cientistas norte-americanos, por meio do acelerador de partículas, certa feita, ficaram ipsilis impressionados quando começaram a manipular átomo A, B, C, D e etc. E eles começaram a manipular átomo A e ficaram impressionados como em ato contínuo, o átomo B, não obstante não ter sido manipulado, ele reagia como se manipulado estivesse. Eles passaram a manipular A e B e viram que C e D, o átomo C e D, não obstante não ter sido manipulado, ele reagiu como manipulado estivesse. E aí ficaram ipsilis impressionados, a ponto de dizer, em sede da física quântica, que não existe nem um ponto, nada que eu me faça, nada que eu me pense, nada que ele projete, que não esteja conectado a algum ponto do universo, notadamente do macrocosmo, que é o céu cosmológico. Para quem não sabe, existe no mínimo 3 céus, 3 tipos de céus. Primeiro, esse céu aqui, esse céu atmosférico, que é esse que a gente vê daqui, as estrelas, as nuvens, o Sol, a Lua. Existe o segundo céu, que é o céu cosmológico, que é aquele acima da órbita da Terra, quando a nave da NASA, de Elon Musk, sai da Terra. É o céu ipsilis escuro, cosmológico, não obstante, a maior estrela de todos está lá, a saber o Sol, mas lá é literalmente escuro, pois não tem, o Sol só incide, não tem atmosfera. E existe o terceiro céu, para quem Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, aquele que escrevera mais de 50% da Bíblia com base na nova e eterna aliança, de Romanos a Filemon, diz ter ido. E lá ter ido a um paraíso, e lá ter visto coisa inefável, cuja
a nossa miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E ele ora por 3 vezes, pedindo para o Todo-Poderoso livrar daquela angústia de Jacó, e o Todo-Poderoso responde para o apóstolo Paulo de Tarso: para ti basta a minha graça. E não à toa os anjos passam o tempo todo adorando o Todo-Poderoso, o Javé Shadó, em hebraico, dizendo: Santo, 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 todo o Senhor Todo-Poderoso, cuja vossa glória se encontra espalhada sobre toda a terra. Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, cuja vossa graça se encontra espalhada sobre toda a terra. Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, cuja vossa graça se encontra espalhada sobre toda a terra. Veja, portanto, que é um paradoxo. A NASA, Elon Musk e demais cientistas continuaram procurando vida extraterrestre, existência de vida fora da Terra. Até hoje a NASA não conseguiu comprovar, nem encontrar tampouco comprovar a existência de um planeta que tenha as mesmas condições de vida da Terra. Esse pontinho pálido azul, como dizia Carl Sagan. Ou seja, o nosso organismo não existe nenhuma proteína, não existe nenhuma vitamina, nenhuma substância que nosso organismo precise, que Deus não tenha colocado aqui na Terra. E se isso não for um milagre, aí me vem à mente Albert Einstein. Certa feita fora pedagógico, sentido dizer que só existe 2 maneiras de enxergarmos o mundo. Um mundo em que não existe milagre. 2, um mundo em que tudo seja visto sob a perspectiva de milagre. E eu sou adepto da segunda tese. Existe milagre maior do que o dom da vida? Onde, no ato da relação sexual entre nossos pais, bilhões e bilhões de gametas disputavam aquele óvulo de nossa mãe, mas somente um consegue furá-lo. Se isso não for um milagre, não sei o mal que é milagre. E por quê? A NASA continua procurando por vida fora da Terra. E se existe vida fora da Terra, fatalmente e indubitavelmente, elas foram criadas por quem? Por Javé. Pelo Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, desde sempre. Amém. Como ele disse lá em Moisés. Moisés perguntou se o faraó perguntasse quem havia mandado para libertar os semitas dos 400 anos do cativeiro. Quem ele deveria dizer quem mandou? Ele disse: diga quem mandou é eu sou o que sou. No início era o verbo, e o verbo se fez carne, e sem ele nada se fez e nada se fazia, ou seja, o Alfa e o Ômega, Cristo Jesus. Então é em vão, é inócuo. A NASA está torrando bilhões, trilhões para jogar para o espaço, para descobrir um planeta que Deus criara com todas as condições para saciar as nossas demandas de ordem física, mental e espiritual. Ou seja, na tabela periódica existem todos os elementos, todas as substâncias, as vitaminas que o nosso organismo precisa. Ao revés, em nenhum outro planeta que orbita sobre a nossa estrela, até hoje, encontraram nenhum que chegasse nem perto. Salvo aí o planeta vermelho, né? O planeta Marte, que estão trabalhando aí, mas condições mesmo, igual a Terra, só esse pontinho pálido azul sobre um raio de sol. Veja, portanto, que o quão importante é nos debruçarmos sobre essas temáticas, desses conflitos geopolíticos, desses conflitos macroeconômicos, desses conflitos teológicos, para podermos entendermos os contornos e alcances de nosso existencialismo. Existe um paradoxo de Femer, que consiste exatamente em uma tese defendida notadamente na filosofia e na astrofísica, para quem defende que existir
uma tese defende a existência, a não existência de vida fora da Terra. E diz que outra corrente defende que, se elas realmente existirem, elas nunca irão se revelar, pois, dada a nossa miserável natureza humana, nós humanos não teríamos a mínima capacidade de compreendê-las. E aí eu cito dois exemplos. Um exemplo da pulga. Imagina a floresta amazônica. Existe um formigueiro lá, e determinado trecho da floresta foi desmatada para construir uma ponte. E construir a ponte, e aquele formigueiro não teve a capacidade de entender que ali não é mais o seu habitat. Ali é uma ponte agora. Por via reflexa, pense em outro exemplo, uma pulga. A pulga, os cientistas pegaram uma pulga daquela de bicho, colocar dentro do recipiente igual a isso aqui, e a pulga começou a pular até fora da superfície. Depois de determinado momento, taparam o recipiente. Depois tiraram a tampa. Aí observaram que a pulga começou a pular até a tampa. Depois que os cientistas tiraram a tampa, ficaram impressionados que a pulga continuava pulando como se a tampa ainda estivesse lá. Ou seja, a pulga, como ser humano, diante desse paradoxo de Feynman, não tem a menor capacidade de compreender vidas tão evoluídas, tão inteligentes e tão velozes como aqui, em tese, pode existir no macro cosmos. Mas se alguém tem dúvida da existência de Deus, veja o homem. Multiplique pelo infinito e logo verás esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. Aquele que amordoa objetos estranhos negocia, como dizia Mazili e asseverou Crescimorto. Razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo. A gente vê aí, por meio do acelerador de partículas, os próprios céticos cientistas, metrificando com a ciência. De um lado, ele não consegue acreditar em Deus porque ele só acredita na matéria. Deus é um espírito, é um fogo consumidor. Mas consciente ou inconsciente, direto ou indiretamente, por meio da experiência do acelerador de partículas, os próprios cientistas acabam admitindo existir algo que eles não conseguem explicar. É a mesma coisa de um ateu. Como é que um ateu, seja ele ateu, agnóstico, teísta ou ateísta, pode ter tanta raiva de algo que não existe, de algo que ele não acredita? Me chama a atenção aqui que eu vi uma fala de um grande intelectual recentemente que se declara ateu não praticante. Eu fico imaginando como seria um ateu não praticante. É como os católicos de missa de domingo, se não debeta nenhum deles, que também muitos dizem que são católicos não praticantes. Eu fico imaginando como é um católico e um ateu não praticante. É a mesma coisa dizer, eu estou em cima do muro. Na hora que o bicho pegar, eu pulo para dentro, como se pudesse. Só pode até o momento em que a porta da graça estiver aberta. Aí me vem à mente aqui um filósofo francês, a saber, Blaise Pascal, aquele autor, protagonista da teoria da probabilidade. Mas o que me chamou a atenção e merece destaque, nesse erudito filósofo, poeta britânico, foi que certa feita ele disse que o coração tem razão, que até a razão desconfia. O Trocinho Blaise Pascal ficara conhecido também quando disse, falando à época para os ateus e os agnósticos teístas e ateístas, que o homem que não crê em Deus, se em tese Deus não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, aqueles que não creem, o seu prejuízo será incalculável. Logo, fica aí no ar para aqueles que até hoje continuam céticos em aceitar o Filho do Homem, a saber, Cristo Jesus, como todo o Oriente Médio, todos os muçulmanos, judeus. Não à toa estão naquele duelo lá. Deus usa aquilo ali como o Vale do Sal, como o Vale da Sombra da Morte, como o Monte Sinai, que é o lugar que Deus usa para
nos permitia enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. E, para além disso, nos dá a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos o verdadeiro contorno do atual cenário macroeconômico, do atual cenário geopolítico do Oriente Médio, da Rússia, da China, da Coreia do Norte, do Irã, que tem uma pretensão audaciosíssima e perigosíssima para a ordem mundial, o meio ambiente, o risco em que essas potências, como os Estados Unidos, China, inclusive em que pese os Estados Unidos foram a primeira a construir, pioneiro em construir a primeira bomba atômica e também o primeiro a utilizá-la quando ateara a primeira bomba em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, deixando poeiras radioativas para trás. Veio, portanto, o quão nocivo é a economia dos Estados Unidos, da China, para o cenário mundial, notadamente quando estamos diante do universalismo cultural, quando estamos diante de um constitucionalismo, um transconstitucionalismo, cuja Constituição não pode ser uma ilha isolada. Ela precisa interagir com as demais democracias. Estamos no universalismo cultural, em ruptura ao relativismo e ao multiculturalismo, onde a cultura que se aplica no norte se aplica no sul, se aplica no leste, se aplica no oeste. A cultura que se aplica no oriente se aplica no ocidente. Isso é o transconstitucionalismo, isso é o universalismo cultural. E quando observamos os contornos e alcances do discurso do presidente Lula na ONU, em ato contínuo observamos a preocupação do governo brasileiro com a preservação do meio ambiente, com o clássico desenvolvimento sustentável, que significa exatamente, já com previsão lá no artigo 225 da nossa Constituição, o desenvolvimento sustentável com o objetivo de garantir o desenvolvimento sem, contudo, comprometer a subsistência, a manutenção das presentes e futuras gerações. Isso é o que trata e que defende a bandeira do desenvolvimento sustentável. E quando a gente observa que o mundo, notadamente os homens mais ricos do mundo, continuem poluindo o planeta, não investindo $1 na diminuição da contaminação, da poluição da camada de ozônio, para a diminuição das queimadas, para a diminuição dos assoreamentos de rios, para a diminuição e combate à poluição atômica. E os Estados Unidos, para além de ter sido o primeiro a construir a primeira bomba atômica e ter utilizado 2 vezes em Hiroshima e Nagasaki, outro sim, por via reflexo, os Estados Unidos continua nesse cenário internacional, nesse cenário macroeconômico e geopolítico, como aquele que mais produz energia e lixo atômico, por meio das clássicas usinas nucleares, que não obstante serem dinâmicas e potentes, mas elas são as mais nocivas para a humanidade. E aí, enquanto os homens mais ricos, as nações mais ricas do mundo estão torrando bilhões no segundo céu cosmológico, estão esquecendo de cuidar do seu próprio planeta, esse pontinho pálido azul que Deus criara com muito amor e carinho, pois Deus amara o mundo de tal maneira que não ouvidaram em doar
o seu Filho unigênito, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Sobretudo, permitindo que o mesmo se fizesse maldito para nos fazer bendito, por meio da sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia. Não seria mais fácil cuidarmos de nosso pontinho pálido azul, de nosso planeta, que Deus colocara todas as substâncias que nosso organismo precisa? Não existe nada que o nosso organismo precise que Deus não tenha colocado na Terra. E aí me vem à mente Fidel Castro. Certa feita, o Fidel Castro, o grande protagonista da Revolução Cubana, foi pedagógico no sentido de dizer que enquanto o mundo se monta em montanhas de armas, o mundo se monta ou se transforma em montanhas de problemas. Isso é o que dizia o erudito Raul Castro. E é exatamente esta a razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem de si. Outrossim, me vem à mente uma fala do ex-presidente norte-americano, a saber, John Kennedy, assassinado em 63, seu querido irmão, senador, 5 anos depois, 68. Mas o erudito e transcendental ex-presidente dos Estados Unidos, a saber, John Kennedy, fora pedagógico no sentido de dizer, abre aspas, enquanto a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não conseguirá igualmente salvar os poucos que são ricos. Em síntese, se unidos somos fracos, imagine desunidos. E é essa exatamente a razão pela qual me dirijo para a conclusão do presente estudo temático, no sentido de enfatizar em uma síntese estreita que o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, sobretudo, do bem comum da humanidade, ao revés, os mesmos terão o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de botar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico, especial teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas tento jogar a luz de Santo Agostinho a temas complexos de temáticas que fazem parte, direto ou indiretamente, do cotidiano de cada um de nós, pois quando estamos a falar dessas duas maiores economias do mundo, a saber, os Estados Unidos e a China, tudo que eles fazem repercute no mundo ocidental e no mundo oriental. E é exatamente esta a razão pela qual o fogo que queima no norte é o mesmo que queima no sul, o fogo que queima no leste é o mesmo que queima no oeste, o fogo que queima no ocidente, no oriente é o mesmo que queima no ocidente. E é por isso que o nosso constituinte de 1988, cujo seu maior protagonista foi Ulisses Guimarães, em sede da nossa Carta Política de 1988, em sede do artigo 225, salvo meu juízo, destinada total tutela ao direito ambiental, no sentido de criar um clássico e relevante desenvolvimento sustentável, com o objetivo de garantir o sustento das presentes, sustento e a manutenção das presentes e das futuras gerações. Pois o mesmo ar que respiramos aqui, no norte,
é o mesmo que criaremos no sul, no leste, no oeste, no sudeste. E tudo que o homem faz na terra, por via reflexa, repercutirá em todo o planeta, nesse pontinho pálido azul. Pessoal, ficando por aqui. Se gostaram do presente vídeo, se inscrevam no presente canal se ainda não fizeram. Convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Dê o seu like para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. E sentir vontade de ter seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.